Um dos momentos mais difíceis para minha cabeça foi a transição entre carreiras. Era o momento em que eu queria sair da CLT e começar a ter um negócio próprio. E curiosamente teve até uma seguidora que perguntou sobre isso, como fazer de forma segura a transição entre carreiras. E eu acredito que talvez dê para te ajudar se você prestar atenção em alguns pontos importantes, tá? Vou te contar o que eu fiz. Quando eu comecei nessa área, eu ainda trabalhava como vigilante. Então eu trabalhava noite sim, noite não, 12 horas por noite, muito cansativo. E eu queria um trabalho diferente, né? Eu queria ganhar mais, eu queria poder ter mais tempo também para fazer as minhas coisas. E aí eu comecei a realmente me empolgar em ser um psicanalista, isso começou a parecer legal para mim trabalhar com a internet. Eu via as pessoas ganhando muito dinheiro, né? Eu pensava, nossa, eu quero isso, eu quero poder trabalhar em casa e ter uma vida de qualidade também. E poder dar uma vida de qualidade para as pessoas que eu gosto. Aí, gente, eu comecei a ponderar sobre o que eu precisaria fazer para conseguir mudar. Aí eu comecei a trabalhar nessa área em paralelo. E eu pensei, na hora que eu estiver bombando, aí eu saio. Só que não foi viável. Por quê? Em primeiro lugar, eu não ia conseguir trabalhar o tanto que eu trabalho hoje nessa área se eu tivesse em outro emprego. Então não ia funcionar. Eu precisaria conseguir sair daquele emprego e vir para esse para conseguir ter uma chance de fazer dar certo de verdade. Aí veio a primeira dúvida, como sair? Se eu não tenho dinheiro. Como sair se eu não tenho como ter certeza que esse outro lugar vai dar certo? E se der errado e eu ficar sem o emprego? Vocês têm ideia disso? É claro que vocês têm ideia. É pesado, né? E aí eu cheguei numa conclusão de que eu precisaria de um aporte financeiro que me desse segurança. Ou seja, na época, eu precisaria conseguir me manter por 6 meses com o mesmo padrão de vida que eu tinha, caso tudo desse errado, para conseguir ter segurança. Aí eu fiz a conta. Eu peguei o valor que eu gastava todo mês com coisas básicas, né? Comida, energia, internet, coisas que eu precisava, às vezes alguns gastos pessoais que não podia deixar de lado, e cheguei no montante. Esse era o valor que eu gastava por mês. Então eu precisaria ter esse valor vezes 6, para que eu conseguisse ter segurança de pelo menos 6 meses até encontrar outra coisa, até conseguir encontrar um outro trabalho se tudo desse errado. Aí eu comecei a juntar. Então comecei a trabalhar em paralelo, né, vigilante, psicanalista, vigilante de noite, psicanalista de dia, para conseguir juntar essa renda. Aí, como eu estava com muito receio, estava muito inseguro, confesso, eu acabei juntando 12 meses. Aí na hora que eu tinha na minha conta 1 ano de salário garantido, de segurança, aí eu saí da vigilância. Aí eu vim para essa área. E, gente, foi uma das coisas mais seguras que eu fiz na minha vida. Porque eu tive uma sensação de paz muito grande. Eu não saí com medo de dar errado. Eu saí ciente de que, se desse errado, eu tinha onde me apoiar. Eu não ia ficar perdido. Eu não ia ficar desamparado, né? Por assim dizer. E isso me deu conforto para dar esse passo. Aí vem a primeira dica para você. Se você quer mudar, se você quer fazer uma transição de carreira, você não precisa fazer isso de uma hora para outra. Você precisa ter segurança. Principalmente porque essa transição pode não ser tão fácil. Então, junta uma quantia que você possa se manter por alguns meses, pelo menos 6, caso tudo dê errado. Porque aí você tem tempo de encontrar outra coisa. E isso vai te dar uma segurança muito grande. Agora, gente, o segundo ponto que me ajudou muito a fazer essa transição é conseguir entender que durante um tempo a minha vida pioraria muito. Ou seja, eu ia ficar sem tempo, eu ia ter que trabalhar demais, eu ia ter que me esforçar muito, eu ia dormir pouco, e eu tinha que aceitar isso. Porque como fazer 2 trabalhos darem certo se eu quisesse também ter lazer demais? Se eu quisesse também fazer várias coisas, passear, viajar, não dá para ficar comprando coisa e por aí vai. Então, durante esse tempo que eu estava juntando esse dinheiro, eu lembro que eu trabalhava da noite, chegava em casa, não dormia, ficava estudando para postar conteúdo todo santo dia. E aí eu consegui, durante um tempo, juntar esse dinheiro. Mas, gente, foi muito pesado. Nossa, eu ficava com sono o dia inteiro, eu ficava cansado pra caramba. Era difícil. Eu precisava dirigir menos, porque eu estava com sono o dia inteiro, durante muito tempo. Aí entra aquele ponto da aceitação. Porque às vezes a gente quer coisas fáceis. Só que na hora que a gente entende que às vezes a gente vai ter que se sacrificar um pouquinho para conseguir aquilo que a gente quer, vale a pena. Aí, o que eu quero diferenciar para você é o ponto que geralmente as pessoas falam na internet exageradamente. Você não precisa sair da sua zona de conforto permanentemente para conseguir resultado, não precisa. Mas eventualmente, durante um período, isso vai ser necessário para a maioria das pessoas. Só que aí, é claro, logo você vai voltar para o seu conforto, você vai voltar a ter a sua paz, porque ninguém aguenta também uma vida só de esforço, né?
Então esteja disposto ou disposta a passar por esse momento difícil para que você consiga fazer. Terceira coisa, aquilo que você quer precisa ser algo palpável. Aqui é onde muita gente erra. Às vezes as pessoas elas têm um sonho. Eu quero abrir uma loja, sei lá, de açaí, de suplemento. Eu quero ter um negócio próprio, quero trabalhar com a internet. Sim, mas eu sei o caminho. Eu sei o que eu tenho que fazer para dar certo. Eu já sei o que pode dar errado. Isso é interessante, né? Por exemplo, na minha área, quando eu comecei aqui, qual que era o meu receio? Eu demorar demais para ter a confiança das pessoas, para conseguir fazer as minhas consultas. Eu demorar demais, talvez, para conseguir passar essa imagem. Eu tinha receio de ter um problema financeiro no país. Imagina, gente, eu trabalho com psicanálise. Se o Brasil quebra, se acontece um problema financeiro, uma crise, as pessoas não vão querer gastar com isso, elas vão gastar com coisas mais importantes e urgentes, não é? Psicanálise e ainda mentoria são coisas que hoje é um luxo para as pessoas. Às vezes necessidade é depender do contexto, mas na maioria das vezes é um luxo. Então eram contextos que eu precisava entender. Aí vai eu estudar. Estudar um pouco de economia, para entender qual era o cenário financeiro atual do país, porque eu estava por fora disso tudo, não dava tempo. Então eu comecei a precisar arrumar tempo para estudar esses pontos. Eu tinha que entender o que podia dar errado no meu negócio. Inicialmente, né? Claro que tem coisas que vão ficar de fora, mas eu precisava entender a base. Quando eu consegui fazer isso, no final das contas, eu tinha 1 ano de salário garantido para me manter se tudo desse errado. Eu entendia aquilo que principalmente poderia fazer dar errado, e eu já tinha traçado pequenas estratégias para cada uma dessas situações, e eu estava confortável. Ou seja, nesse momento eu fiz a minha transição. Aí eu saí da vigilância, foquei totalmente na psicanálise, foquei totalmente no meu negócio, para conseguir fazer dar certo. E deu muito certo, felizmente, né? Eu não precisei nem gastar R$ 1 daquele dinheiro que eu juntei para ter um aporte financeiro, ficou tudo lá. Mas eu fiz isso com a consciência em paz, porque eu já ia precisar pesar a minha mente trabalhando demais. Então, eu precisaria ter segurança de outras formas, segurança financeira, por exemplo, e segurança intelectual, que é você conhecer o mercado, conhecer o seu negócio. Se você tiver com dúvida, faz isso, segue esse passo a passo, porque aí eu tenho certeza que na hora que você concluir esses 3 passos, você vai estar muito bem, você vai conseguir realmente se sentir em paz, você vai conseguir ter aquela calmaria para tomar sua decisão. Aí você vai conseguir dar esse passo e realmente investir na sua evolução. Me conta se esse vídeo foi útil para você, tá bom? E se puder, deixa um comentário, porque isso realmente ajuda muito. Curtida, gente, realmente ajuda, mas nem se compara com comentário. Se você puder comentar, se puder mandar para alguém, se quiser, faça isso porque realmente faz uma diferença enorme. E é por causa dessa boa vontade de vocês que as coisas estão dando certo aqui pra gente. Eu espero que dê certo para vocês também. Um forte abraço.